vamos apresentar um trabalho sobre os Jogos Pan-Americanos e suas modalidades. Antes de partirmos para as modalidades, darei uma breve introdução sobre o que são os Jogos Pan-Americanos e como ele surgiu. Os Jogos Pan-Americanos foram idealizados em 1932, quando diversos representantes esportivos de vários países do continente americano decidiram criar uma competição entre esses países, como se fosse uma Olimpíada, só que apenas com países do continente americano. E os Jogos Pan-Americanos de 2023, Santiago 2023, que ocorreu no Chile entre 20 de outubro e durou até o dia 5 de novembro. Neste ano, o Brasil teve um feito histórico, conquistando 205 medalhas, sendo elas 124 de ouro, 75 de prata e 87 de bronze. O Brasil é uma real potência no quesito Jogos Pan-Americanos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos no quadro geral de medalhas. E um dos grandes destaques do Brasil este ano foi o tênis de mesa. Falarei posteriormente mais sobre esta modalidade. Ao todo, 45 países já participaram dos Jogos Pan-Americanos. Entre eles temos Brasil, Canadá, Chile, Argentina, Estados Unidos, Bahamas, Cuba, Haiti e muitos outros países, tanto da América do Norte, Central e Sul. Os campeões pan-americanos vêm aí! Medalha de ouro e campeões de los Juegos Pan-Americanos representando a Brasil. Eric Jutti. Hugo Calderano. E o Vitorici. Vitor Ishi. O Brasil no lugar mais alto do pódio. Continuando falando dos Jogos Pan-Americanos, agora eu vou falar um pouco sobre os Jogos Para-Pan-Americanos, que são uma edição dos Jogos para atletas deficientes. A sua primeira edição foi em 1967, no Canadá, onde teve uma edição dos Jogos Pan-Americanos para atletas paraplégicos, apenas atletas paraplégicos. E esse formato durou por 9 edições dos Jogos Para-Pan. Em 1995, onde a sede do evento foi a Argentina, teve um evento à parte para atletas deficientes visuais, mentais e cadeirantes. Foi então que eles perceberam que um único evento abrangeria todos os atletas deficientes, não precisando de um evento para cada deficiência, como por exemplo visual, cadeirante, mental, entre outros. E desde 1999, os Jogos Para-Pan-Americanos são regulamentarizados pelo Comitê Paralímpico das Américas. E desde 2017, os Jogos Para-Pan ocorrem poucos dias depois dos Pan-Americanos. Ou seja, após o término dos Jogos Pan-Americanos, poucos dias depois, algumas semanas, nós temos a exibição dos Jogos Para-Pan-Americanos. Eu vou falar um pouco do judô. O judô é uma arte marcial japonesa praticada como esporte de combate desde 1882. Foi desenvolvida por Jigoro Kano, um professor japonês de arte marcial. E o judô foi a primeira arte marcial a incluir as faixas como graduação. Entre elas nós temos a Kyo e a Dan. Na primeira graduação nós temos a faixa branca, que é a faixa dos mais iniciantes, e a faixa marrom, que é para os mais avançados. Na segunda nós temos as faixas pretas com listras, que mais tarde avançam para as faixas totalmente vermelhas. O objetivo para ganhar de um adversário é você pegar e derrubar ele no chão com as costas e ombros, ou imobilizá-lo por cerca de 20 segundos, durante 5 minutos, que é o tempo da luta. Caso ninguém pontue dentro desses 5 minutos, acontece meio que um tipo de prorrogação, que chama pontuação de ouro, que quem pontuar primeiro ganha.
No Brasil, o judô tem forte influência, principalmente depois da imigração em 1920, quando os japoneses começaram a vir para o Brasil. Nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil conquistou a medalha de prata em competições de equipes mistas e também, só que ele perdeu para Cuba, ficando de 4-3 na final, e ele bateu o recorde dele de 16 medalhas na edição de 2011. 2023, Argentina tenta a pegada mais por dentro, a Rafa não te mata, meu Deus do céu! A brisa, a Rafaela fica com a gola direita da Argentina, tem Manguigola, a Rafa tenta a entrada da Argentina. Quando falamos de natação, uma das principais modalidades do Brasil, foi disputada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, entre os dias 21 e 25 de setembro. As provas aconteceram no centro aquático da capital chilena e prometeram muitas emoções. O Brasil, como nós podemos ver, é o vice-líder do quadro de medalhas de natação em Jogos Pan-Americanos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. No total, a seleção brasileira soma 204 medalhas, 162 ouro, 59 pratas e 83 bronze. Na última edição pan-americana, em Lima 2019, o Brasil foi o segundo colocado com 32 pódios. Para Santiago 2023, o país convocou seus principais nadadores da atualidade, com exceção do medalhista olímpico Bruno Fratos. O grande destaque no Brasil neste ano foi o Guilherme Costa, o Cachorrão, como ele é muito conhecido, que sozinho faturou cerca de 4 medalhas, sendo todas de ouro. Uma das modalidades dos Jogos Pan-Americanos, vou falar do tênis de mesa, onde o Brasil teve um grande destaque esse ano. Ao todo, de todos os Jogos Pan-Americanos, o Brasil tem 50 medalhas, sendo elas 18 de ouro, 15 de prata e 17 de bronze. Um dos atletas de maior destaque deste ano foi o Hugo Calderano, que em janeiro de 2022 ele entrou em terceiro lugar no ranking mundial de tenistas de mesa e também sendo considerado o melhor jogador de tênis de mesa das Américas. E em 2023, Santiago 2023, ele conquistou o ouro, ganhando de 4-0 do cubano Andy. Medalha de ouro e campeão dos Juegos Pan-Americanos representando a Brasil, Hugo Calderano. Hugo Calderano no Brasil! Então, gente, falando um pouco sobre o tiro esportivo nos Jogos Pan-Americanos, essa é uma modalidade que ela está presente nos Jogos Pan-Americanos desde a primeira edição. E esse ano a equipe brasileira ela possuiu 17 atletas, sendo eles 7 do feminino e 10 do masculino. Entre os nomes do tiro esportivo feminino, nós temos a Ana Luísa Ferrão, a Cibele Brady, a Dayana Camaz, a Georgia Furkin e a Giovanna Meyer. E no masculino, alguns dos nomes são o Emerson Duarte, o Felipe Wu, o Hussein Darwish, o Leonardo Wagner, o Robert Vieira e o Vladimir Silveira. Entre esses nomes que eu falei, do tiro esportivo masculino, nós temos 2 nomes que se destacaram, que foi o Felipe Wu, já que em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio, ele foi medalhista de prata e ouro no Pan de Toronto em 2015. Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, ele conquistou a medalha de bronze na final da pistola de ar de 10 metros, sendo que o ouro ficou com o canadense e a prata com o americano. Falando um pouco sobre o Hussein Darwish, que é um outro nome que participou do tiro esportivo nos Jogos Pan-Americanos desse ano, ele é um atleta brasileiro mais jovem dos Jogos Pan-Americanos desse ano. Com apenas 16 anos, ele participou no tiro esportivo na disciplina da fossa olímpica, sendo que em maio do ano passado ele foi bronze no Mundial Júnior e na fossa olímpica ele terminou em primeiro lugar no ranking brasileiro adulto e venceu 4 etapas
do circuito brasileiro. Agora, falando um pouco sobre a comissão técnica brasileira nessa modalidade, nós temos o André Carvalho como chefe de equipe, o James Lowry como diretor técnico e o Ari Venturinel, Júlio Almeida e o Roberto Schmitz como técnicos. E no final das contas, o Brasil ele ficou classificado em 6º lugar no pódio e possui 48 medalhas nessa modalidade, sendo 6 de ouro, 14 de prata e 28 de bronze. Eu vou falar do vôlei nos Jogos Pan-Americanos 2023. O vôlei feminino teve uma ótima participação nesses jogos. Elas foram para finais e jogaram contra a República Dominicana, só que elas perderam por 3-0 e ficaram com a medalha de prata, mas teve uma classificação muito boa e as convocadas foram levantadoras Carol Inayane, oposta Sabrina Tainara, ponteiras Aline, Maiara e Thalia, ponteira oposta Helena, centrais Larissa, Luísa e Lorena e líbero Laís. Essas foram as convocadas para os Jogos Pan-Americanos. E o vôlei masculino, eles jogaram também muito, conseguiram uma ótima classificação, eles foram para a final, ganharam da Argentina por 3-0 e os convocados foram levantadores Matheus e Thiaguinho, oposto Darlan Felipe, ponta Adriano, Honrato, Lucas e Maicon, centrais Judson, Otávio e Thierry e líbero Mike. Quanto feminino quanto masculino, eles tiveram uma ótima classificação, um ótimo jogo e a comissão técnica do Brasil é muito boa, são excepcionais e o Brasil em si é muito forte nos jogos, não só no vôlei, mas em várias categorias. E no vôlei não foi diferente, eles conseguiram medalha de ouro e de prata e foram muito bem. Então, gente, essas foram algumas das modalidades que nós escolhemos para apresentar nesse vídeo, entre as muitas que nós tivemos nos Jogos Pan-Americanos deste ano. E o nosso objetivo com esse vídeo era apresentar algumas das modalidades que nós tivemos nos Jogos Pan desse ano e mostrar um pouco qual foi o desenvolvimento de cada país em cada modalidade, tendo em foco o Brasil, que é o nosso país. E é isso, gente. Obrigado por assistir o vídeo.